Olha, eu acho que uma das pessoas que, assim, primeiro despertou a minha vida foi Dom Helder Câmara. Professor da igreja, né? Eu lembro que ele brincava muito quando eu chegava. Vem o vermelhinho, brincando comigo. Aí ele trazia uma força muito grande de esperança, né? Eu acho que Dom Helder era uma pessoa muito forte na vida, não só minha, mas de todos aqueles jovens que naquela época participavam daquele movimento. E daí eu conheci a história de Che, li, tem muitos filmes sobre ele, sou assim, um admirador muito grande da garra dele, da luta. De Gandhi, outra pessoa também que me trouxe assim, muita esperança, uma pessoa que lutou muito pelas pessoas pobres sem usar arma. E também Dr. Arraes, na política foi Dr. Arraes. Dr. Arraes é uma pessoa que eu tinha assim como meu pai político, né? E era uma pessoa assim que tem uma força muito grande, principalmente para os mais pobres, para os trabalhadores rurais. Arraes tinha um coração muito forte. Essas pessoas me deram assim muita força, né? O coletivo ele é muito forte. Eu acho que o símbolo maior é quando você pega uma cana que você é fácil quebrar, mas um fecho de cana é difícil. Então eu acho que assim é a vida da gente. Se a gente trabalhar no coletivo, a gente alcança os objetivos que a gente sonha. Eu nasci no dia 10 de setembro de 1948 e no dia que eu nasci foi a primeira Santas Missões de Itapissuma. Eu nasci muito gordo, eu nasci com mais de 5 quilos. Sou filho na época de uma mãe solteira, nasci numa casa de palha, de taipa, na Rua dos Três Terreiros. E no meu primeiro dia de vida o padre foi me conhecer e realmente eu já fui aplaudido, né? Porque foi assim, uma coisa rara que acontecia no nascimento de uma criança no dia das primeiras Santas Missões. Eu nasci, como eu disse anteriormente, numa cidade muito pobre, uma cidade onde praticamente toda a população vivia e vive hoje ainda do Canal de Santa Cruz. E por a gente sofrer muitas, mas muito mesmo poluição, vi muitas minhas crianças morrer, vi crianças com problema de olho, tudo isso provocado pelo mercúrio, pelo cloro. Então fez com que a gente criasse energia e se organizasse. Foi uma luta muito grande, a gente fez muita caminhada, participou de muitos eventos e ele sempre estava com a gente, constante. Eu lembro bem que certa vez despejaram uma cauda aqui no canal e matou muito peixe. E quando ligamos para o CPRH, fazendo a denúncia, o CPRH, ele nunca vem na hora exata e Ives, junto com alguns pescadores, eu não estava nesse dia, mas eles pegaram um balaio de peixe e levaram e jogaram o podre lá dentro do CPRH. Foi. Mas naquela época defender a ecologia era só dizer que eu queria fechar as indústrias, era contra o progresso, que onde eu tivesse o município não se desenvolvia, mas não era isso que eu queria que tivesse as indústrias, mas que respeitasse o meio ambiente. Quase 20 anos, mas nós conseguimos, né, acabar com o veneno, né, a poluição, e salvamos o Rio Botafogo, que hoje abastece o litoral norte, e o Canal de Santa Cruz, que é responsável por mais de 60% de abastecimento do pescado da região metropolitana do Recife. Itapissuma foi uma cidade que chegou a ser conhecida no mundo inteiro, né, quando em 85, no dia 23 de outubro, a gente rejeitou o empréstimo de $150 mil do Banco Mundial, uma prévia que a gente fez diante do povo, e a população rejeitou esse empréstimo. E eu lembro que o Banco Mundial
A missão do Banco Mundial foi a Itapissuma discutir comigo e com a população. E o melhor de tudo isso é que esse dinheiro que como empréstimo doaram a fundo perdido, e a gente construiu o centro de treinamento e produção que até hoje existe. É um marco muito forte da cidade de Itapissuma. O possível a gente faz, o impossível o povo ajuda a gente a fazer. Isso é uma frase de Dr. Arraes que marca muito a minha vida. Eu trabalho aqui, moro aqui há 42 anos e quando ele chegou aqui, essa feira era muito desorganizada. Ele ajeitou essa feira para os feirantes, o centro de arte ele fez. Eu quero dizer que foi um dos melhores prefeitos aqui. Ives Ribeiro foi um nota 10. Para mim, eu admiro o Ives Ribeiro como um político muito inteligente. E se ele voltar, vamos apoiar de novo. Para mim, foi um bom prefeito. Os outros que passaram, é passado, realmente é passado. E passado não é bom. Eu estava fazendo uma palestra em Brasília, para vários prefeitos do Brasil inteiro, e um prefeito de uma cidade do Ceará perguntou qual é o segredo de tanto progresso seu, Ives. Ele disse, olha, tem algumas receitas. Primeiro, ouvir o povo. Essa é a número 1. Segundo, gastar menos do que se arrecada. Né? Terceiro, trabalhar com muita transparência. Porque o dinheiro do povo, ele tem que ser zelado. Né? Ives é uma pessoa muito comedida. Né? Ele é incapaz de tomar qualquer atitude que venha a ferir qualquer legislação, mas dentro da legalidade. Para ele, tudo é possível. Quando assumiu a Prefeitura de Igaraçu, ainda antes da existência da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele instituiu o órgão de controle interno. E essa conduta responsável dele fez com que fosse agraciado com o título de gestão fiscal responsável, né, que foi concedido pelo Conselho Nacional de Contabilidade Pública. Por isso que eu tenho hoje todas as minhas contas aprovadas, são 22 contas aprovadas. Por tempo eu sempre ter prestado conta à população, sabe? Eu acho que a população nos ajuda muito. E eu sempre digo, o secretário que não quiser melar o pé de lama não trabalha comigo, ele tem que ir para a rua, visitar o povo e ouvir o povo. Uma coisa importante, eu acho que coisa que marcou a minha administração no município de Igaraçu foi a educação. A gente, na época, tinha 6.700 alunos, a gente chegou a botar quase 16 mil alunos. Igaraçu tinha uma mortalidade infantil de 46 por mil e baixamos para 6,9. Mas isso nasceu por causa da educação. Pautada numa linha muito orientada por Paulo Freire, uma linha de pensamento mais democrática, onde a comunidade participa das decisões da escola, o prefeito Ives Ribeiro comprou 8 escolas particulares, o exemplo dessa escola de grande porte, onde os alunos da rede municipal, eles têm o mesmo acesso que os alunos das escolas privadas, de um melhor poder aquisitivo têm. Olha, eu acho duas coisas importantes no ser humano, a fé e o amor. O homem que não tem fé, ele não chega a lugar nenhum. E o homem que não tem amor, ele não constrói nada. O amor é importantíssimo. Tudo que é feito com amor, ele é perfeito. Eu sofri um acidente muito grave, né? E eu fiquei na UTI, eu me lembro que na época que o médico disse que não tinha condições de aproveitar o pé, porque o pé não ia resistir, tinha que cortar. E eu tive um sonho assim, né, dentro daquela agonia, com Nossa Senhora
E eu pedi a ela, se ela tivesse a condição de salvar o meu pé, eu escolhi o mês de dezembro, que seria o dia do nascimento de Cristo, 25, que é Natal, para distribuir com a pobreza, as pessoas mais pobres. E faz 37 anos que até hoje o meu salário de dezembro eu entrego à população mais pobre. Quer dizer, isso é um agradecimento à Nossa Senhora pelo aquele momento de fé que eu tive de hoje poder caminhar, dirigir, andar normalmente, né? Olha, eu acho que Itapissuma, para mim, foi minha escola primária, né? Foi onde eu aprendi, né? Onde eu teve meu alicerce, onde eu aprendi com meus irmãos, meus amigos, como é o início de tudo. Igaraçu, para mim, foi o meu ginasial, né? Onde eu aprendi, né, uma cidade maior, de 22 mil para 100 mil habitantes, uma cidade que tem uma importância histórica e cultural muito forte. E Paulista, por ser uma cidade, uma metrópole, uma cidade de 320 mil habitantes, podemos dizer assim, é um curso maior, né? Então isso aí, hoje, com a aprendizagem com essas três cidades, com essas três populações, eu sou um homem hoje preparado. A forma dinâmica, essa forma aguerrida, é um guerreiro, é um batalhador, é uma pessoa que, para ajudar o povo, ele trava grandes batalhas, e isso foi uma coisa que me chamou muita atenção dele. Era uma pessoa que tinha um carinho e um objetivo enorme de trabalhar em favor dos menos favorecidos. Essa questão da humildade, não é todo mundo que tem, né? E se você não gosta de estar de paletó, tá entendendo? Gosta de estar no meio do povo, gosta de estar de sandália, e isso é uma característica muito própria dele. Eu acho que é uma coisa de Deus mesmo, é um dom. Às vezes eu fico muito chateado quando os jornais, rádio, diz que prefeito itinerante. Eu não sou prefeito itinerante, eu sou um homem metropolitano e, como prefeito, fui uma pessoa assim que sempre trabalhei reunido com os outros prefeitos, né? Ele é um iluminado a partir do momento que ele não leva essa luz para se auto-beneficiar, e sim para trabalhar para a maioria da população. E a gente precisa perceber e avaliar e ver na prática o que é que está acontecendo aqui em Paulista, para saber que ele é uma pessoa muito, mas muito especial. As pessoas deviam entender que quando ele se elege um representante do povo é para servir, não ser servido. A gente, como político, a gente é bem pago, a gente é bem remunerado. Então o dinheiro do povo é do povo, o dinheiro nosso é nosso. Ser honesto é uma obrigação. Mas hoje eu tenho assim, a maior decepção da minha vida é ter que explicar que é honesto. Tá? Isso é uma coisa muito ruim, isso mexe muito com minha cabeça. Isso me deixa assim muito chateado de continuar na política, sabe? Porque é muito difícil, sabe? Muitas vezes a gente é nivelado por baixo, aí me compara a gente como se um político fosse tudo igual, tudo calçasse o sapato igual. Então isso aí, de repente eu olho para a minha vida, uma história que eu tenho de luta, de sacrifício, né? De ameaça de vida, de tudo. Isso é uma coisa que está marcando muito a minha terceira idade, sabe? Lembrar tudo isso, eu acho que a coisa mais importante é a gente poder saber que a gente cumpriu o nosso papel com muita dificuldade, vendo minhas contas aprovadas, né? Porque não é fácil. O poder é tentador, o poder muitas vezes é cruel, é podre. E a gente poder vencer tudo isso, um cara que saiu de uma família humilde como eu saí, e chegar hoje poder, né, dizer ao meu povo, aos meus amigos, e eu tenho certeza, esse mundo é viável, sem precisar de roubar, sem precisar de fazer as pessoas sofrer. A gente venceu toda essa trajetória, mas o meu maior orgulho é poder contribuir sem vício, sabe, sem nenhum constrangimento para as pessoas que me conhecem e conhecem a minha história. Eu acho que para mim isso é o maior patrimônio de um político e de um ser humano.
É um Santa Cruz doente, é um Santa Cruz doente. E quando o Santa Cruz era campeão, ele saia soltando fogo todo canto por aí. É uma válvula de escape para mim, né? Muitas vezes eu estou com a cabeça cheia de dificuldade na prefeitura, eu chego no campo, dou um bocado chamo um cara de nome com juiz, com uma coisa, e quando saio dali, revejo amigos, pessoas, né? E eu acho que hoje eu sou mais conhecido como torcedor do Santa Cruz do que como prefeito.